sobre a decisão, assim, inédita, até assustadora do Partido Comunista da China, inviabilizando todo o setor de educação privado no país, tornando ele de um setor que podia ter lucro a um setor sem fins lucrativos, as empresas virando quase pó na bolsa, e essa decisão não vai ser revista, a decisão permanece. Mas claro que isso trouxe muitos temores para o restante do mercado, dos investidores, que algo como essa decisão poderia ser estendida ou mais restrições poderiam impactar outros setores e outros papéis de empresa. E é por isso que as de tecnologia, que também têm sido bastante reguladas pela China, como aqui o Alibaba, Tencent e Meituan voltaram a cair na sexta-feira, e nessa matéria do Wall Street Journal aqui, algumas 4 empresas aqui, Alibaba, Kuaishou Technology, Meituan e Tencent Holding, essas 4 empresas perderam cerca de 344 bilhões de capitalização de mercado desde o fim de junho. E o medo persiste, até surgem aí rumores de que a Didi, que é a Uber da China, empresa que recém abriu seu capital na bolsa americana, eu fiz um vídeo sobre o IPO dela, que logo depois ela caiu, e o rumor é de que a empresa estaria fechando seu capital, não faz nenhum mês que ela abriu, mas enfim, ela desmentiu esse rumor, mas claro, isso apenas reflete o momento de tensão que existe do mercado como um todo, dos investidores globais, com tudo relacionado à China. E onde o mercado começa a questionar também a própria estrutura legal pela qual os investidores globais acessam as empresas chinesas. Sim, a forma como as empresas, na maior parte delas, listam as ações, negócios chineses listam as ações fora da China, é uma estrutura que busca contornar todas as restrições que existem ao capital estrangeiro na China. Todo mundo sabe, o Partido Comunista tomou poder em 49, o mercado de capitais, o país ficou fechado durante 40 anos, da década de 50 até 1990, aí quando começou a se abrir um pouco, os investidores tiveram que contornar várias regulações que praticamente inviabilizavam o acesso do capital estrangeiro. Porque ainda hoje, na China, alguns setores são catalogados como capital estrangeiro é encorajado, outros capital estrangeiro é restrito e outro capital estrangeiro é até proibido. Isso ainda persiste. Então, claro que o Wall Street, corretoras, investidores, começaram a buscar formas de contornar essas regulações. E aí que no ano 2000, uma estrutura começou a ganhar bastante tração por conta de 2 empresas que listaram as ações nos Estados Unidos, a Sina e a Soho, empresas de tecnologia chinesas, por meio de uma estrutura chamada de VIE, Variable Interest Entity, VIE. Essa estrutura até hoje usada, e ela é tão usada que cerca de 1,6 trilhão de empresas chinesas, ou 1,6 trilhão de valor de mercado de empresas chinesas, utilizam essa estrutura. Mas até essa agora está sendo questionada, porque o risco legal dela sempre existiu. Mas os investidores durante um bom tempo ignoraram, mas agora isso volta à cena. E o mercado começa a se perguntar, opa, será que as entidades estão sob perigo também? E os investidores correm algum perigo por conta dessa estrutura legal altamente questionável? E é o que traz aqui, aqui a matéria do Financial Times, justamente sobre isso. Ó. Então, os investidores se preocupam que o fechamento de cerco na estrutura usada para as companhias de educação possa se espalhar a outros setores. Claro, é óbvio. E aí, como traz essa matéria aqui do Financial Times, é bem interessante porque... Do Financial Times não, do Grants Interest Rate Observer. Essa é uma carta quase diária que eles têm, que se chama Almost Daily Grants, tá aqui o título, essa do dia 29 de julho, onde eles relatam que a Comissão de Valores Imobiliários da China fez uma conference call com a BlackRock, Goldman Sachs e outros pesos pesados de Wall Street para deixar o pessoal mais calmo que essas medidas da China no setor de educação não seriam estendidas para outros setores. Então fiquem tranquilos, está tudo bem. Mas como relata aqui nessa notícia, uma fonte uma fonte anônima que alertou numa matéria do Financial Times disse o seguinte, ó, essas políticas não estão vindo do regulador da China, do regulador de valores imobiliários. Na verdade, elas estão vindo de muito mais acima. They're coming from much higher up. Ou seja, a alta cúpula do Partido Comunista da China.
E aí, por fim, que é uma frase preocupante, "It's clear there will be more to come. That's obvious to everyone." Então está claro que mais virá. Está óbvio para, isso é óbvio para todo mundo. Então, olha, realmente isso faz com que os investidores mantenham o alerta ligado, luz amarela e vermelha acesa. E aí, só para explicar rapidinho como é que funciona essa estrutura, né? Deixa eu botar aqui, porque eles colocam aqui nessa carta do Grants o seguinte, ó. "Of course, the wide workaround is rife with potential pitfalls. A 2019 paper from GMT Research put it this way." Então, claro que esse contorno da estrutura está cheia de armadilhas potenciais. Um paper de 2019 da GMT Research colocou dessa maneira: "As companhias usam a estrutura VAI, contam duas histórias inconsistentes. Para os chineses, para os reguladores chineses, eles dizem que o negócio é propriedade de chineses e não de estrangeiros. Porém, para os investidores estrangeiros, eles alegam que os estrangeiros realmente são donos dos negócios. Mas é claro que realmente elas são bem questionáveis." E aí tem mais aqui essa matéria do Financial Times, vou colocar apenas o link aqui também. E aí, por fim, esse research da GMT, vou colocar o link também, quem quiser entender, é de 2019. E aí mostra realmente como ele é muito importante, e aí mostra um pouco aqui do que é essa estrutura, né? Onde tem os investidores lá fora, aqui foreign, aí tem uma companhia listada nas Ilhas Caimã, e essa companhia que tem ações de uma outra companhia na China, e que essas companhias têm algumas relações contratuais com a empresa na China, a empresa real, e que são essas relações contratuais que viabilizam todo esse investimento altamente complexo e legalmente questionável. Mas que até então ninguém questionava, ou sabia do risco, mas ignorava, e agora eles voltam a se preocupar. E só para comparar, a maior parte das ações de empresas que são listadas em outras jurisdições usam instrumentos do tipo de os Depository Receipts, que são os recibos de negociações. Então, por exemplo, todo mundo conhece BDRs no Brasil ou ADRs nos Estados Unidos. Então, ADRs são os recibos de ações brasileiras, empresas brasileiras, que não são negociadas nos Estados Unidos, não abriram capital lá, mas são negociadas na Bolsa Americana por meio dos ADRs. Então há sim um certificado de custódia dessas ações na jurisdição onde elas foram listadas. Então, uma empresa que tem um ADR na Bolsa Americana realmente tem uma corretora no Brasil, tem alguém que é a contraparte responsável por ser dona das ações na jurisdição, e há um certificado de custódia dessas ações, e o ADR, que é então negociado na Bolsa estrangeira, na Bolsa Americana. Então, é uma estrutura bastante consagrada, ADR, BDR e afins. Essa é consagrada, mas é questionável. Então, isso é o recente capítulo do que está acontecendo com as empresas chinesas. Como sempre, os links vão estar aqui embaixo, e eu recomendo que leiam, porque, como eu disse, para mim, o que está acontecendo na China é um presságio, talvez, um alerta do que pode acontecer, e, honestamente, isso é um tiro no pé para a própria China. Na minha avaliação, é um tiro no pé, porque a China vai fechar a sua economia ao capital estrangeiro, e isso vai privá-la de mais capital e até mesmo de crescimento potencial. Mas, enfim, isso pode ser até um assunto para outro vídeo.